Um cliente me contou uma situação semana passada que eu vejo com frequência: o uso de celular excessivo no ambiente de trabalho, a ponto de atrapalhar o desempenho das funções. Se você já se pegou nessa situação mais de uma vez, chamando o funcionário, repetindo a mesma orientação, esse vídeo é para você, porque isso tem tudo a ver com a ausência de regras claras. Eu sou a Alane Martins, advogada trabalhista empresarial, e neste vídeo eu vou te explicar como resolver esse problema na sua empresa. Mas antes de te mostrar o que fazer, deixa eu explicar um pouco melhor qual é o principal erro que as empresas cometem. O erro é tentar resolver pelas conversas repetidas. Você fala uma vez, fala duas, fala três e a situação não se altera. E sabe por quê? Porque sem regras claras sobre isso, fica muito mais difícil você exigir um cumprimento de uma regra que não existe formalmente e que às vezes o funcionário nem sabe que ele está descumprindo. Além disso, sem uma regra clara, fica mais difícil aplicar uma punição. E tem mais, quando cada caso é tratado de uma forma diferente, você cria um ambiente de insegurança, porque um gestor permite o uso do celular em determinado setor. Em outro setor, o gestor proíbe. Isso vai criando uma situação diferente para cada situação da empresa e gera ali um conflito interno, podendo até mesmo gerar um problema trabalhista a depender de como essa situação é conduzida. Mas o que a CLT prevê sobre o uso do celular no ambiente de trabalho? A CLT não tem uma previsão específica sobre isso, até porque a nossa CLT é bem antiga. Só que isso não quer dizer que a empresa não pode regulamentar o uso do celular no ambiente de trabalho. Muito pelo contrário. Esse é um direito assegurado pela CLT, que estabelece o poder diretivo do empregador de dirigir, regulamentar e fiscalizar a forma que a prestação de serviço é realizada ali no ambiente de trabalho. E isso inclui o uso do celular. Então, como criar essas regras da forma certa? Primeiro, essas regras precisam ser formalizadas por meio de um regulamento interno ou uma política específica sobre o uso do celular. Mas não adianta prever de forma genérica sobre o uso do celular. Então, como estabelecer essas regras da forma certa? Primeiro, você precisa formalizar essas regras através de um regulamento interno ou uma política específica sobre o uso do celular no ambiente de trabalho. As regras precisam ajudar no dia a dia da empresa e também precisam respeitar a razoabilidade, a proporcionalidade e os direitos fundamentais do trabalhador. Então, no caso de proibição do uso do celular, muito cuidado com regras muito restritas, que não possibilitem, por exemplo, um meio de comunicação alternativo do trabalhador em caso de emergências. Isso pode gerar uma certa discussão. E é por isso que utilizar modelos prontos de um regulamento não é a melhor opção para a sua empresa. Por quê? As regras precisam ser específicas e adequadas para o ambiente de trabalho que você quer construir na sua empresa. Então, você precisa estabelecer exatamente quando é permitido, quando é proibido, em que situações é possível usar o celular de forma excepcional. Você também precisa estabelecer penalidades claras em casos de descumprimento, como advertência, suspensão e até mesmo uma dispensa por justa causa. A ideia é que esse regulamento ajude no dia a dia da empresa e não seja só um documento que o funcionário assinou e não ajude a empresa no dia a dia quando surgir algum problema. Também é importante documentar a ciência dos trabalhadores sobre essas regras. Peça para ele assinar uma via do regulamento ou um termo de ciência para que você tenha isso documentado. Eu recomendo também sempre dar um treinamento, porque esse tipo de coisa envolve o comportamento. E quando essa já é uma prática frequente, por exemplo, a empresa não proíbe o uso do celular e vai passar a proibir, isso vai demandar um período de adaptação. Por isso é importante dar esse treinamento e essa ciência para os trabalhadores em relação às regras. E é exatamente isso que eu quero que você leve desse vídeo. Problemas de comportamento que se repetem toda semana
tem total relação com a ausência de regras específicas no ambiente de trabalho. Pensa na sua empresa agora. Você tem um regulamento que prevê as principais regras do ambiente de trabalho? Que vai te ajudar a tomar as medidas com segurança caso aconteça algum problema? As suas regras estão documentadas e assinadas? Porque isso faz toda a diferença no seu negócio. Se você chegou até aqui procurando uma orientação específica sobre o seu caso, os contatos do escritório estão na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos sobre prática trabalhista. Até mais!